Olá para você, meu querido aluno do primeirão que está aguardando essa aula, tá? Primeiro, gostaria de me desculpar pelo horário que a aula está indo, porque eu já sei que ela vai demorar horrores, então eu tô tendo muita oscilação no meu sinal da internet, tá? Então vou me desculpar porque tem aula que eu tô upando às 9 da manhã e tá sendo terminada de upar a meio-dia por conta dessa oscilação, tá? Então, vamos lá para a aula 2021 da nova apostila, tá? Essa que é a apostila 2 de vocês, página 304. É uma aula sobre renascimento comercial e urbano. Eu preciso adiantar que parece uma aula longa, mas não é, apesar de ser uma aula dupla, tá? Primeiro porque dá pra gente contextualizar toda a questão do renascimento de uma maneira mais simples, né? Então vamos começar pelo básico. O sistema feudal estava em crise, acabaram de acontecer as cruzadas, né? Que era uma tentativa desesperada da igreja de obter novos territórios e ao mesmo tempo uma demonstração clara de xenofobia, né, com a cultura islâmica, de desprezo pela cultura islâmica. As cruzadas foram um evento extremamente assustador. Eu não vou comentar muito sobre ele porque essa aula é do professor Mike, que divide a frente de história comigo. Eu acredito que ele vai explanar a aula para vocês, né? Mas as cruzadas são consequências para minha aula, né? Então, por exemplo, uma dessas consequências é o fato que ao fazer as cruzadas, os europeus abriram muitos caminhos internos dentro da Europa, né? Eles abriram estradas no meio da mata. Então, eles literalmente precisaram criar novas estradas para chegar até o Oriente, até a Ásia, né? Até onde a gente considera aí o Oriente Médio, que é a Palestina. Acabou que, por fim, eles descobriram a Rota da Seda, né? Essa Rota da Seda, ela é uma rota associada às especiarias chinesas do Império da China. Gente, não liga não, tá uma ventania aqui. E, além de tudo, né? Além de ter essa Rota da Seda, que foi a consolidação da volta do comércio para a Europa, eles vão também descobrir outras possibilidades de comércio, outras formas de comércio através dessas mercadorias que vão ser trazidas da China. Pessoal, dentre essas mercadorias trazidas da China está a pólvora, tá? Que vai ser um elemento assim essencial para a formação das monarquias nacionais e formação dos exércitos nacionais, né? Em cima da arma de fogo, que vai ser uma invenção da época. Porém, antes de falarmos de arma de fogo, a pólvora já se demonstrava um explosivo, né? Ela já se mostrava uma arma, de certa maneira, né? Ela também era usada para alguns tipos de rituais religiosos também, tá? Porém, pessoal, além da pólvora, a gente vai ter as especiarias trazidas da China, a gente vai ter costumes chineses que vão ser inseridos na Europa, como o costume de comer de talheres, por exemplo, né? O costume de perfumar o banho, costumes ligados a o que a gente chama de etiqueta, né? Mas também a gente pode chamar aí de prevenção de doenças, né? Nesse caso de comer com os talheres, porque a ciência renascentista ela vai vir falar isso mesmo, meus queridos, melhor comer com os talheres porque você lava eles, porque eles estão limpos em comparação à nossa mão, que é repleta de micro-organismos que podem causar até a nossa própria morte, né? Tô falando de uma época que as pessoas não tinham costume de tomar banho. Outro costume que também vai ser inserido aos poucos aí durante o Renascimento, mas que vai se popularizar na Europa para valer muito tempo depois, tá? Principalmente pelo contexto da época, né, galera? Que impossibilitavam em determinadas épocas do ano eles conseguirem ter acesso à água, né? Com tanta abundância quanto, por exemplo, na Ásia ou na América, né? A gente zoa falando, os europeus eram tudo sujo. Mas, gente, os indígenas tinham acesso a uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, que é o Brasil, né? Então, eles, por terem acesso a esses rios, eles tinham o hábito do banho também como um hábito da parte do dia deles, né? Da parte do desfrutar, né, dessa vida. Enquanto para os europeus o banho era considerado uma coisa errada. As altas classes da sociedade europeia até falavam que era errado tomar banho, que desgastava a pele. Mas por que eles diziam isso? Justamente porque não tinha tanto acesso à água, justamente porque a água era muito escassa, era costume entre os europeus lavar só as mãos e o rosto, né? E tava tudo certo. Ainda bem que os indígenas inseriram esse costume, né, galera? Meu Deus. Então, continuando, pessoal,
Esses movimentos pelas cruzadas vão ser movimentos que vão abrir estradas, inclusive nas cidades, que antigamente a gente vai chamar de burgos, né? Os burgos é onde surge a classe social dos comerciantes e artesãos, tá? E aí vai começando aos pouquinhos surgindo uma sociedade mais rica dentro desses burgos, a ponto de se tornarem centros urbanos. Porém, em comparação à antiguidade, né? Só uma comparação. Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes. A cidade de Roma, não o Império Romano. Roma, agora, no Renascimento, vai ter 50 mil. Isso é um sinal de pouca pessoa, de enfraquecimento urbano? Em comparação ao Império, sim. Mas em comparação à Idade Média, já é uma boa quantidade de pessoas, tá? Inclusive, é interessante porque as pessoas não gostavam de viver nos burgos. Eles tinham medo de viver lá. Muitas pessoas viviam ali porque não tinham outras opções. Então, é um exemplo de por que eles tinham medo de viver nesses burgos, que eram essas cidades entre um feudo e outro, né? Era porque tinha muito saque, tinha muita invasão, né? As pessoas que viviam ali constantemente sofriam todo tipo de marginalidade, né? Acontecendo nessas cidades, fora a falta de saneamento básico, né? Tanto que muitos comerciantes preferiam pagar tributos para os senhores feudais protegerem eles, né? Então havia essa relação entre cidade e feudo, diferente do que a gente pensa. Historiadores como Le Goff, que foi um dos maiores historiadores aí de feudalismo, né? Ele vai falar muito sobre a relação entre a cidade feudal e o campo, né? E como essa relação existia, porque afinal de contas a maioria dos artesãos viviam nos burgos, né? Tanto que esses artesãos vão ser chamados de burgueses. É daí que vai vir esse nome, né? Nessa época essa classe burguesa não chegava nem aos pés de ser o que a burguesia é hoje, né? Eram comerciantes simples que viviam de mercadorias que ora eles traziam do Oriente, vendiam ali nas cidades, né? Os centros urbanos mais famosos da Europa da época, que era Londres, que era Flandres na Bélgica, que era até certo ponto Paris na França, que vai se recuperando também, Roma, né? Então eles vão passar a ser pessoas que vão trazer mercadorias de outros locais e revendê-las ao mesmo tempo que também tem as produções locais, que são produções assim, que para competir com essas mercadorias chinesas, até parece que eu tô falando uma coisa atual, né, gente? Eles tinham que produzir uma coisa muito bem feita. Então, os mestres artesãos, que eram os especialistas em artesanato, eles tinham a produção dentro da casa deles, ou seja, eles controlavam essa produção, tudo que saía dali saía basicamente organizado por eles, idealizado por eles, eles tinham uma noção do que eles iam precisar para produzir aquela matéria e o quanto o valor do trabalho tinha. Presta atenção que quando a gente entrar em capitalismo, a teoria do valor do trabalho ela vai virar uma coisa louca. E quando eu digo isso é que antigamente o mestre artesão, que é esse trabalhador feudal que vive na cidade, né, urbano, ele é trabalhador feudal, eu falo pelo tempo histórico, tá, galera? Porque ele não é do feudo. Ele tinha uma noção do custo da mercadoria e do resultado final, né? Então, quando ele pegava a árvore na terra comunal, depois eu vou falar dessa treta da terra comunal, ele ia lá, ele sabia o custo de tempo que ele ia demorar para derrubar aquela árvore, para lapidar aquela madeira, para transformar ela numa mesa, né? E só foi possível criar certos objetos porque a precisão matemática renascentista estava invadindo todos os lares. Então, a simetria dos móveis, né, vai passar a ser influenciada pela matemática e, inclusive, vai melhorar, né, a técnica nesse aspecto. Então, quando o artesão vai lá e faz uma mesa, faz uma cadeira, ele faz baseado na necessidade do seu cliente. Então, se o cliente é baixinho, vou fazer uma cadeira menor. Se o cliente é alto, vou fazer maior. Então, o mestre artesão, toda a mercadoria que ele produz, ele sabia a origem dela, ele sabia o tempo que demorava e a mão de obra que ia demorar para fazer ela. E então, obviamente, ele sabia o valor do trabalho dele. Isso é muito importante. Porque quando acontecerem as grandes industrializações, né, das primeiras revoluções industriais, o valor do trabalho vai ser descolado do trabalhador. Ele já não vai ter mais noção do valor do trabalho. Porque, diferente desse mestre artesão que tinha lá a casa dele, que era o meio de produção dele, e que ele fazia todo o processo da produção, no capitalismo a gente não vai ter
noção de todo o processo da produção. A questão, os meios de produção não vão estar mais na casa do trabalhador, mas pelo contrário, o trabalhador tem que se deslocar da sua casa para ir até um meio de produção, e a riqueza, que é o produto final da mercadoria, não vai chegar até o trabalhador, diferente do mestre artesão, que vai ganhar todo o dinheiro, né, que é relacionado à sua produção. Então, assim, aqui, por mais que a gente está falando de renascimento, que está se aproximando aí da modernidade, ainda não era totalmente moderna as relações sociais, tá? Mas haviam diferenças. Então, em vez de agora eu ter que me relacionar a partir de uma ideia personalista, né? Eu me relaciono com um nobre e a família daquele nobre é a quem eu vou me dedicar. A partir de agora acabou isso, né? Agora eu vou me relacionar com o meu trabalho, com o meu ofício. E pela primeira vez na história da humanidade, né, depois de tanto tempo, os trabalhadores estavam vendo uma espécie de libertação daquela condição de servidão. Por isso que muitos vão para a cidade, porque era uma forma para eles de se libertar da condição de servidão. E aí teria um avanço, né, em termos de emancipação dos trabalhadores da história, tá? Não é à toa que nas cidades vai surgir um movimento comunal, que consistia na ideia de que as cidades, diferente dos feudos, não podia ter senhores, não podia ter alguém que controlasse a cidade, né? E os senhores feudais que estavam percebendo esse movimento, eles estavam querendo cada vez mais cobrar tributos das cidades para poder manter a segurança delas. O que os trabalhadores fazem? Aqui não, meu querido. Agora nós somos uma multidão, já viramos uma multidão, né, nessa cidade como Londres, que já tinha 60 mil habitantes, né? E nós não precisamos mais da sua ajuda, não precisamos mais da sua proteção. Nós podemos nos autogerir. E a partir daí começou uma treta entre grandes proprietários de terra, que eram os nobres, e os trabalhadores urbanos, que principalmente a burguesia, que já era uma nova classe social, que começa a se posicionar contra esses donos de terras, esses nobres que se achavam donos de todos, né? Donos de tudo. Tanto é, galera, que não é à toa que vão surgir os reis, tá? Quando surgirem os reis, é porque esses nobres vão se juntar em torno da figura de uma pessoa, que era a mais poderosa, que era o nobre mais, né? O rei da cocada ali. E aí, basicamente, ele vai usar a força dele com a igreja, combinado com a inquisição da igreja, para oprimir esses trabalhadores e cercear e privatizar as terras. Ou seja, aquele plano que os trabalhadores tinham de terra comunal cai por terra através do estabelecimento das monarquias nacionais, que são o tema da nossa próxima aula e que a gente chama de primeira fase do capitalismo, tá? Até porque o campo já estava produzindo mais do que era necessário, né? Antigamente o feudo produzia geralmente o que era necessário para o feudo, mas ele produzia também o que ele poderia trocar com outros feudos. A partir de agora, o campo vai passar a produzir muito. Então os trabalhadores do campo também vão se revoltar, porque eles não estão ganhando salário, eles não têm direito à terra e eles ainda estão produzindo mais, porque agora o feudo vai abastecer as cidades, os nobres vão começar a ganhar muito dinheiro, né, em torno disso. E a injustiça é muito grande, né? Os nobres estão ganhando dinheiro para pagar a produção dos servos, mas não estão pagando os servos. Então vai gerar uma revolta de reivindicação salarial por parte desses camponeses, tá, galera? Que vai endossar essa revolta aí da terra comunal, tá bom? Por último, gostaria de falar da questão da formação de centros urbanos. A maioria dos centros urbanos começou a se formar onde haviam pequenos feudos. Então não vai surpreender vocês de ver que a estrutura das grandes cidades lembra a estrutura dos feudos, com uma igreja no centro, como é aqui em Taquaritinga, como é em qualquer outro lugar que você for, até São Paulo, inclusive, com uma igreja no centro, né? Com os bairros mais ricos em volta dessa igreja, que antes era a nobreza, né? E hoje se tornou o centro da cidade, e com os bairros periféricos, que seriam as antigas corveias, onde os camponeses moravam, que a partir de agora vão ser as periferias, tá, galera? Então até o aspecto físico das cidades, ele remete a esse tempo aí, tá bom? E por último, a gente vai ter o surgimento das casas de câmbio, que eram, na maioria das vezes, os cambistas eram judeus, principalmente porque eles tinham que ficar transitando de um país para o outro. Eles acabaram, por conta da perseguição que eles sofreram na Europa, né? Eles acabaram criando uma consciência de valor do dinheiro. Que sacada, né? Os caras criaram a consciência do valor do dinheiro
E aí, a partir daí, eles passaram a fazer o que a gente chama de trocas, né? Que é o seguinte, Flandres, na Bélgica, tinha uma moeda. Por outro lado, na Suíça, a moeda era outra, né? Então, como que eu fazia para fazer um comércio entre a Suíça e a Bélgica? Eu passava pela casa de câmbio, onde havia esses cambistas, né, que são os primeiros banqueiros, e eles convertiam a sua moeda, dando uma carta, né, uma carta de autorização para você ir até Flandres, encontrar outro cambista e ele te dá o dinheiro no valor da moeda daquele local. Interessante, né? Então, literalmente, a partir de agora, o documento, que é um documento escrito, vai ser muito importante, né? Vai ser um elemento de consolidação do comércio, da economia, né? Então, muitos cambistas vão escrever, olha, o fulano de tal trocou tantos dinheiros aqui de Paris por dinheiros de Flandres. E aí ele leva a carta. Por que ele leva a carta? Para ele não ser assaltado, para ele não ser roubado. Essa era a grande estratégia do banco, do surgimento da ideia de banco, que é o quê? Em vez de eu ficar andando aí com um monte de moeda no meu bolso para eu sofrer um assalto a qualquer momento, afinal de contas, essas estradas passavam por caminhos às vezes muito complicados, né? Muito isolados, eles levavam só uma carta, né? E essa carta vinha com o nome da pessoa, com o nome do cambista, né? Então, assim, não era qualquer pessoa que poderia usufruir daquele documento. Caso ele fosse roubado, era só ele voltar e pedir para fazer outra carta, né? E justificar, né? Explicar, provar que foi roubado, é lógico, para ele não poder meter um golpe, né, galera? Golpe é uma coisa muito comum, tá? Na história da humanidade. Só pra vocês terem uma ideia, lembra que eu falei que tinha a teoria do valor do dinheiro? Tinha algumas coisas que eles pesavam para colocar o valor do dinheiro. Então, por exemplo, o pão era uma dessas coisas. O que tinha de padeiro que colocava chumbo dentro do pão, pedaço de chumbo, para ele ficar pesado, não tá escrito, cara. Então, assim, lógico que essa lógica comercial você tinha que tomar muito cuidado. É isso aí, gente, o sorveteiro tá passando. Então, continuando, pessoal, vocês vão ter 2 atividades para fazer, tá? São atividades simples. Uma última coisa que eu não comentei é que, como começou a ter aglomerações urbanas, falta de saneamento básico, ninguém planejou o surgimento dessas cidades, tanto que até hoje dizem, né, que Londres é uma das cidades mais difíceis para se dirigir, porque é uma coisa, é tipo Maria Luísa daqui, sabe? Que você acha que você tá saindo, você entra no beco, você não sai, aí você sai no outro Maria Luísa, aí quando você vê, você já tá, tipo, lá na casa do chapéu e não saiu do bairro ainda, sabe? Aí, tipo isso, assim, cidade feudal, né? Essa cidade que não é construída com planejamento, vai fazendo uma coisa em cima da outra, né? Então, assim, você olha pra Roma, também é assim, né? Difícil de se localizar. Isso acabou criando um campo muito grande para peste, para coisas pestilentas, porque muito lixo, esgoto a céu aberto, né, meus queridos? Comida apodrecendo, né? Resultado vai ser uma das maiores pestes da história da humanidade, que é a peste bubônica, tá? Que eu vou comentar um pouco mais na próxima aula. Espero que vocês estejam bem. Um beijo, meus queridos, e até a próxima.